Dia 107, Neemias capítulo 13 e Ester capítulo 1 ao capítulo 4. Em Neemias 13, mostra que foi lido o livro de Moisés em voz alta e que encontraram escrito que os amonitas e moabitas jamais deveriam ser admitidos no povo de Deus, pois não deram água e comida aos israelitas, pelo contrário, contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Porém, Deus transformou a maldição em bênção, e quando ouviram essa lei, excluíram de Israel os que tinham ascendência estrangeira. O sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do Senhor, era parente próximo de Tobias e lhe cedeu uma grande sala. Porém, Neemias não estava em Jerusalém nessa época, ele tinha voltado ao rei Artaxerxes. Então, quando ele volta, joga todos os móveis de Tobias fora do templo do Senhor e manda purificar a sala. Neemias viu também que o povo estava cometendo novamente práticas que desagradavam a Deus, como trabalhando e vendendo ao sábado. Os levitas não estavam recebendo sua parte devida. Ele viu também alguns judeus que haviam se casado com mulheres estrangeiras e seus filhos falavam um idioma estrangeiro, mas não falavam o nativo de Israel. Neemias colocou tudo em ordem novamente por amor ao Deus de Israel e repreende todos. Então ele purificou todos os sacerdotes e levitas e designou responsabilidades para eles. Ester capítulo 1 inicia mostrando o reinado do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete a todos os nobres e oficiais, e durante 180 dias ele mostra a enorme riqueza do seu reino e a sua glória. Ao fim desses dias, ele deu um banquete no jardim interno do palácio que durou 7 dias. Todos da cidade foram convidados, do mais rico ao mais pobre. O vinho real era servido a todos e poderiam beber à vontade. No 7º dia, Xerxes já estava alegre por conta do vinho. Manda chamar à sua presença a rainha Vasti, porém, ela se recusa a ir. Isso deixou o rei furioso. Então ele consulta especialistas em questões de direito para saber o que deveria fazer com a rainha Vasti. Memucan diz que a rainha não só ofendeu o rei, mas ofendeu todos os homens, e que as outras mulheres, quando souberem, farão a mesma coisa em suas casas. E então aconselhou o rei a fazer um decreto que a rainha Vasti nunca mais entrasse na presença do rei e tirasse o título de rainha Vasti dela e desse para outra mulher. Isso agradou o rei, que fez desta forma e ainda escreveu que cada homem deveria mandar em sua casa. No capítulo 2, tempos depois, o rei Xerxes lembra do que a rainha Vasti fez, e os conselheiros lhe deram o conselho para que ordenasse a procura de boas mulheres virgens e levasse ao harém. A mulher que mais agradasse o rei tornaria ela a rainha Vasti, e isso agradou o rei. As mulheres foram levadas e ficaram num período de 12 meses fazendo tratamento de beleza de acordo com o costume. E havia uma mulher cujo nome era Radassa. Esta era judia e prima de Mardoqueu. Ela era conhecida como Ester, mulher muito atraente. Mardoqueu foi quem criou Ester, pois seus pais haviam morrido. E quando houve o decreto mandando trazer mulheres para o harém do rei, Mardoqueu leva Ester e dá todas as instruções a ela, tais como não revelar seu verdadeiro nome judeu. Algum tempo depois, começaram a chamar as mulheres para ver qual agradava mais o rei. Depois que o rei olhava ou tinha relações com essas mulheres, ela só poderia vir à presença dele se ele a chamasse pelo nome e mandasse trazer ela. Ester, porém, agradou ao rei mais do que qualquer outra mulher, e assim ele fez dela a rainha Vasti, e deu um grande banquete para seus nobres e oficiais e proclamou um feriado em todas as províncias. Na sequência, Mardoqueu descobre que Bigtã e Teres, dois oficiais do rei Xerxes, estavam tramando matar o rei. Então ele conta a rainha Ester, que por sua vez conta ao rei em nome de Mardoqueu. Feita a investigação, confirmaram que as informações de Mardoqueu eram verdadeiras e enforcaram os dois oficiais. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. No capítulo 3, o rei Xerxes honrou Amã e o colocou em uma posição mais elevada que os demais, e todos deveriam se curvar a ele quando este passasse. Porém, Mardoqueu não se curvava e quando era questionado dizia ser judeu. Amã então decide não matar apenas Mardoqueu, mas todos os judeus do reinado de Xerxes. Então, Amã vai ao rei e diz que existia um povo que não obedecia às suas leis e os seus costumes, e aconselha destruir todos os judeus. Ainda ofereceu 350 toneladas de prata, mas o rei negou a prata, mas colocou o anel dele em seu dedo para que ele executasse o plano de destruição desse povo. Ele envia carta às províncias seladas com o anel do rei, com a ordem de exterminar todos os judeus. Amã e Xerxes já estavam bebendo, mas a cidade por conta disso estava em confusão. No capítulo 4, os judeus estavam desesperados, todos pranteando e com panos de saco. Mardoqueu rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e colocou cinza na cabeça. Ester ficou sabendo de tudo e ficou muito aflita. Mardoqueu pede a intercessão dela ao rei Xerxes, mas Ester diz que já faz mais de 30 dias que não é chamada pelo rei, e que se ela for à presença do rei a sentença é a morte, a menos que ele levante o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Mardoqueu então diz a ela que se ela ficar calada, que Deus enviará outro socorro, mas ela não ficará livre da morte. Então Ester manda ele convocar os judeus e fazer um jejum por 3 dias em seu favor, e ela também faria o jejum com suas criadas. Mardoqueu cumpriu tudo o que a rainha disse. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.